Da mesa do pastor 1569. Como a igreja, uma família. Pela 49ª vez como igreja, nós estamos começando o mês da família. É assim que denominamos o mês de maio, mês no qual se celebra e se comemora o Domingo das Mães. Inevitavelmente, nos Domingos das Mães se prega sobre a família, mas há outras programações alusivas ao tema, já são vários os anos, nos quais nós fazemos o que chamamos também de Congresso da Família. Todos abençoadores, mas alguns que realmente fizeram história. Esse ano a proposta é abrirmos o primeiro domingo usando o tema da família e ainda realizarmos mais um Congresso da Família. A ênfase familiar é inevitável, porque a luta em defesa dos postulados cristãos da família é exatamente isto, uma luta. E uma luta renhida que precisa ser sempre atualizada, porque os pecados contra a família continuam os mesmos desde que o mundo é mundo, mas as formas deles serem praticados e tolerados, estas já não são mais as mesmas. Há subtilezas nesses pecados, influenciadas inclusive pela mentalidade eletrônica que nos cerca. Os pecados são os mesmos, mas a forma deles serem assimilados, praticados e explicados acompanham as sofisticações do desenvolvimento científico que os da minha geração não acreditavam que iríamos testemunhar. Víamos com incredulidade os filmes de ficção científica nos falando de como seria o futuro, e hoje percebemos que vários desses filmes já estão superados. Só não temos as viagens interplanetárias com as descobertas de outras civilizações humanoides e nem os tais teletransportes com a sua dissolução ou desmaterialização, da forma física original, com a consequente reconstrução da matéria, exatamente como era no Novo Destino, da pessoa que passa por esse tipo de transporte. Seja como for, como povo do livro, como povo que tem na Bíblia a sua regra de fé e prática, é importante não olvidarmos os seus ensinos sobre casamento, lar e família, a começar do fato de que o povo de Deus é visto dentro de uma estrutura familiar, chamando-nos a atenção para a importância da família, para a palavra de Deus e para o Deus da palavra. Eu quero dizer que nesses 49 anos que eu mencionei no início, todos os anos que chegamos ao mês da família, sempre nos vem uma dor muito forte, muito ruim por causa da situação da família do nosso país. Todos os anos ela não melhorou. Não teve um ano que eu possa dizer eu não tive esse tipo de sentimento, como também não posso dizer que nenhum desses anos houve um ano em que eu disse esse ano nós temos a igreja sem nenhum tipo de problema familiar. Isso também nunca aconteceu, mas também estaria sendo ingrato a Deus se não dissesse que as bênçãos familiares têm sido maiores do que os problemas familiares. No Antigo Testamento, nos tempos do povo de Israel, como povo de Deus, como a herança de Deus, como a menina dos olhos de Deus, Israel se estabelecia sobre a estrutura de uma sociedade em clãs, tribos e famílias. Mesmo como reinos, o povo de Israel, e aí no caso Judá e Israel, tinham como base social a casa do pai. E por mais primitivos que fossem os tempos em meio aos quais isto foi mantido, o sistema mostrou-se robusto, funcional e serviu de base da unidade educacional, judicial, social e militar de Israel. A casa do pai era o lugar em que o indivíduo encontrava a sua identidade pessoal e estava também a sua inclusão. Observemos como os nomes pessoais sempre incluíam a casa do pai, bem como os nomes dos clãs e os nomes tribais. A família era o lugar de segurança, de sustento e de caminhada para o futuro. Com esta metáfora já bem estabelecida para o Israel no Antigo Testamento, não é então surpreendente que os primeiros cristãos, na sua trajetória como novo Israel e eterno Israel de Deus, dos verdadeiros judeus, mesmo não estando mais presos a uma raça específica, que esses cristãos tenham adotado uma linguagem semelhante para se referir à comunidade do novo povo de Deus, a igreja, comparando-a à família. Paulo chamou a igreja de a casa de Deus, 1 Timóteo 3,15.
Somos sua casa, disse o escritor aos Hebreus, Hebreus 3:6. A aplicação dessa metáfora, sem dúvida, tornou-se mais fácil pelo fato de que os primeiros cristãos se reuniam em casas nas quais a sensação de ser uma família era sem dúvida forte. Um dos termos para casa no Novo Testamento é a palavra grega oikos, lar, família, aconchego familiar. E ela foi usada em um sentido tão amplo quanto o hebraico bait do Antigo Testamento. A igreja, como uma casa de família, era um lugar de identidade a identidade em Cristo. Tornou-se também um lugar de inclusão por causa da comunhão, inclusive da celebração da ceia do Senhor. Era um lugar de segurança por causa da herança eterna, da pregação da salvação eterna. Era um lugar de criação e ensino, o ensino dos apóstolos. Para aqueles que haviam sido cortados, de suas conexões familiares naturais por causa da lealdade a Cristo, por terem se convertido, a família como uma nova família em todos os sentidos era de grande importância e ainda é. Então, quando pensarmos em nossas famílias, pensemos na Igreja de Cristo, da qual nós fazemos parte, e nos inspiremos nela, na igreja, para fazermos existir as nossas casas como lares, como famílias. Vamos dar atenção ao que ouvirmos sobre a família segundo os parâmetros de Deus, não só nesse mês, mas especialmente neste mês. Não nos esquecendo de que é por isso que nós batemos sempre em cima desta afirmação. A igreja começa em casa.